Bom, finalizamos a asma, agora vamos passar para a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é caracterizada por obstrução fixa das vias aéreas. Os indivíduos eles podem apresentar um quadro mais característico de bronquite, que acomete mais as vias aéreas, ou podem apresentar um quadro mais característico de enfisema, que acomete o parênquima pulmonar de uma forma geral. São processos independentes, no entanto, alguns indivíduos podem apresentar componentes tanto de bronquite quanto de enfisema no mesmo quadro clínico. Bom, para o diagnóstico de indivíduo com bronquite, observa-se tosse produtiva durante 3 meses do ano, durante 2 anos consecutivos. Nesse processo, acontece a inflamação das vias aéreas, o aumento do infiltrado de células do sistema imune para a região da parede da via aérea e também a hiperplasia das glândulas submucosas que passam a ocupar mais do que 50% da parede da via. Além disso, observa-se lesão de células do epitélio de revestimento da via aérea que passam a ser substituídas por uma nova camada chamada de metaplasia escamosa. Em conjunto, esses eventos contribuem para o espessamento da mucosa, para o aumento da parede em direção à luz e a diminuição do calibre disponível à passagem do ar. Nessa figura, a gente observa a metaplasia escamosa. Em cima um esquema e embaixo uma figura de corte de amostra biológica, curado com hematoxilina e eosina, que a gente observa na esquerda ainda células colunares ciliadas e à direita uma parte que já houve lesão e as células foram substituídas por várias camadas de células com características diferentes, inclusive com a perda dos cílios, e isso também gera um prejuízo no funcionamento do sistema de defesa mucociliar. Então, os pacientes com bronquite vão apresentar aumento da inflamação das vias aéreas, aumento da produção do muco, aumento do espessamento da mucosa. Isso tende a obstruir a via e gerar os seguintes sintomas. Podem aparecer, então, na ausculta pulmonar, a presença de sibilos, que caracterizam a obstrução da via. Pode ter também um aparecimento de tosse com escarro. A tosse entra como um mecanismo reflexo ao aumento da presença do muco ali nas vias aéreas. Esse muco normalmente apresenta característica viscosa, já que com as lesões epiteliais, o conteúdo citoplasmático ele é liberado ali na região e fica misturado ao muco, e parece que o DNA livre presente se relaciona com essa característica viscosa do muco. Esse muco não necessariamente é purulento, mas ele pode ser quando existe a infecção bacteriana associada. Como existe um prejuízo do funcionamento do sistema de defesa mucociliar, o muco fica mais tempo em contato ali com a via aérea e aumenta o risco para essas infecções associadas. O aumento do muco pode permitir a identificação de estertores bolhosos à ausculta pulmonar. O paciente pode se referir à condição de aperto no tórax devido ao aumento do trabalho respiratório e as alterações das pressões dos gases que tendem a levar a uma redução da pressão de oxigênio e aumento da pressão de CO2 levam a mecanismos regulatórios do controle de ventilação que fazem o paciente relatar dispneia. E em resposta a essas alterações das pressões dos gases, ocorre a ativação do sistema nervoso simpático, que leva aos sintomas de taquicardia. Bom, o teste de função pulmonar também pode ser realizado para esses pacientes para acompanhar a evolução da obstrução das vias aéreas e, semelhante ao que acontece com o indivíduo asmático, ocorre a redução do volume expirado, a redução do volume expirado no primeiro segundo e da relação VFUM-CVF, que caracterizam a obstrução da via. Então, uma vez que esse paciente tem prejuízo
na expiração, ele tende a aumentar o volume residual, a capacidade residual funcional e a CPT. Bom, com o agravamento da doença, a tendência é que as pressões dos gases em si alterem cada vez mais. Então, você começa a ter uma piora na redução da pressão de oxigênio e isso acontece de forma crônica, constante, e acaba ativando o mecanismo de aumento da produção de células vermelhas a partir do rim. Então, o rim ele tem sensores da pressão de oxigênio do organismo, e isso vai ser percebido, essa redução da pressão de oxigênio vai ser percebida e vai aumentar a secreção da eritropoetina, que é o hormônio que atua na medula óssea, aumentando a proliferação, a diferenciação, a maturação das células da linhagem eritrocitária. E isso leva a um aumento da quantidade de células vermelhas disponíveis no sangue, condição que é chamada de policitemia. Além disso, ocorre, conforme a gravidade, um aumento proporcional também do aumento da pressão de CO2, e isso pode gerar eventos de acidose respiratória.